Uma introdução ao livro de Mateus. Mateus trabalhava como cobrador de impostos em Cafarnaum quando foi convidado por Jesus para ser discípulo. Mais tarde, depois da Páscoa de 31 era comum, ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Mateus presenciou a maior parte do ministério de Jesus de 3 anos e meio. E por volta do ano 41 era comum, ele foi o primeiro a escrever sobre Jesus e seus ensinos. Com o tempo, seu relato se tornou um dos 4 evangelhos, junto com Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus fala sobre o período entre 2 antes da Era Comum e 33 Era Comum. Fala de coisas que aconteceram um pouco antes de Jesus nascer e termina com a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. Você sabia? Embora Mateus seja o primeiro livro das Escrituras gregas, há evidência de que ele foi escrito primeiro em hebraico. Algum tempo depois, o próprio Mateus talvez o tenha traduzido para o grego. O livro foi dividido em 28 capítulos. Os primeiros 18 estão organizados por assunto, concentrando-se nos ensinos encontrados nos discursos de Jesus. Mas, a partir do 19, Mateus fala dos últimos dias do ministério de Jesus, geralmente relatando os eventos na ordem em que aconteceram. Cerca de 40% de Mateus contém informações que não são mencionadas pelos outros 3 evangelhos. Começando com Abraão, ele alista a genealogia de Jesus por meio de seu pai adotivo, José, provando que Jesus é o herdeiro do rei Davi. Ele faz um relato completo do Sermão do Monte feito por Jesus. Também contém muitas ilustrações de Jesus, como a do joio e do trigo, da pérola de grande valor e da rede de arrasto. Mateus dá muito destaque ao tema da pregação de Jesus, o reino dos céus. Para ajudar os leitores a ver que Jesus é o Messias, o livro de Mateus contém várias citações e referências a muitos livros das Escrituras hebraicas. Não é para menos que Mateus tenha sido descrito como uma ponte entre as Escrituras hebraicas e as gregas. Você vai gostar de estudar o livro de Mateus. Ao fazer isso, observe como ele estabelece o direito de Jesus ao trono de Davi, enfatiza os ensinos de Cristo e destaca o reino de Deus.